sozinho, muito sozinho. Lucas 2:66. Ao amanhecer, reuniu-se o sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei, e Jesus foi levado perante eles. Aqui, vocês estão lembrados, ele estava sozinho. Era como Daniel na cova dos leões, né? Reuniu-se o sinédrio. A noite já tinha sido difícil, muito difícil. Lembra do jardim de Getsemane? Foi na noite anterior. E agora, bem cedinho, reuniu-se o sinédrio. Jesus foi colocado perante eles. Se você é o Cristo, diga-nos, disseram eles. Jesus respondeu, e aqui está a frase que eu quero chamar a sua atenção: se eu vos disser, não crereis em mim, e se eu vos perguntar, não me respondereis, mas de agora em diante o Filho do Homem estará assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Guardem esta palavra do Senhor Jesus: se eu vos disser, não crereis em mim, se eu vos perguntar, não me respondereis, mas de agora em diante o Filho do Homem estará assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor, abençoa quando estamos aqui na tua casa, ou mesmo em outros locais, mas meditando na tua palavra. Que o teu Santo Espírito fale a cada um de nós o que cada um de nós necessita ouvir. Em nome do Senhor Jesus, amém. Por favor, sentem-se. O Senhor Jesus tinha sido traído, não só por Judas, por Pedro, amigos dele, discípulos dele. Veja essa situação, porque muitas vezes nós vivemos situações que lembram momentos de traição, de abandono, e dói mais quando isso acontece, quando isto vem das pessoas que nós amamos, das pessoas que aquelas pessoas em quem investimos, né? Então veja, Jesus tinha ainda naquela manhã cedinha o olhar de Pedro, que há algumas horas tinha negado insistentemente conhecer a Jesus. Muito provavelmente estava na mente de Jesus também a imagem do que estava acontecendo naqueles instantes, pouquinho depois ali, naquela manhã, a situação de Judas. Judas estava trazendo as moedas de volta para devolver, o pessoal não quis, né? E Judas então caminha para acabar com a própria vida, e aquilo estava tudo no coração de Jesus, passando todo aquele cenário de amigos que o abandonaram, de amigos que estavam sofrendo, tomando decisões radicais, decisões de acabar com a própria vida, e aquele tumulto todo na cabeça, no coração do Senhor Jesus. Ele estava cansado de ser humilhado, cansado até mesmo de apanhar, cansado de tanta luta, tanto estresse, inclusive fisicamente. Ele estava exaurido. E quando estamos muito cansados, este sentimento ou a experiência de sermos assim abandonados, deixados ou traídos, isso se agrava mais ainda. Porque quando nós estamos bem, descansados, terminamos as férias, né? Voltamos das férias ontem, aí a gente está, a Gisele e o pastor Demir estão prontos para levar aí uma sua, né? Estão bem descansados, né? Mas quando você está cansado, isso fica mais caro, mais difícil. Então, nós vemos aqui o Senhor Jesus que não é compreendido na sua vocação. Olha a situação. Ele veio ao mundo para buscar os seus, mas os seus
não o receberam. Quer dizer, ele não foi compreendido. Veio para os seus, mas os seus não o aceitaram, não o compreenderam, né? E ele não foi aceito na missão que ele tinha muito viva no coração, não foi reconhecido no serviço que prestava. Quantos foram ajudados por Cristo? Quantos foram alimentados, curados? E agora ele estava sozinho. Nenhum daqueles que foram beneficiados pelo seu serviço estava ali. Ele estava muito sozinho. Ah, pastor, mas e daí? Você está me deixando deprimido com essa história toda, né? Lembrando, já estou cheio de pandemia, e você ainda fica me lembrando todo o sofrimento de Jesus, né? Mas é importante, porque a gente aperfeiçoa a nossa compreensão a respeito de Jesus e de Deus, quando nós lembramos que Ele entende o que nós passamos. Faz bem, quando nós atravessamos vales, lembrar que o nosso Deus, que o nosso Senhor entende isto. Até então, a imagem que se tinha de Deus era de o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, que aparecia no monte e era um fogo consumidor, né? E isso já confortava muito a todo aquele que o buscava, que cria nele. Mas agora com Cristo, a imagem que a gente tem, quando a gente entra em sofrimento, não é? A gente sabe que Ele passou por estes mesmos sofrimentos que nós passamos, então Ele pode entender a nossa situação. Nós conversamos com um Deus que entende a nossa luta, que entende de tristeza, que entende de estresse, que entende de cansaço, que entende de ser abandonado, de ser traído, de não ser compreendido. Ele entende a nossa situação, Ele pode se compadecer de nós. E isso não é novidade, né? Vocês estão lembrados lá no Antigo Testamento, quando Deus se apresentava como o rei do povo, né? Que cuidava, rei, no sentido, nós temos uma imagem de política hoje, assim, nós vivemos numa república, temos um presidente, e que troca de tempos em tempos e tal, então nós temos uma imagem um pouco diferente, mas naquele tempo a imagem do rei era assim meio paternal. O rei é o que devia, né? Tinha os reis ruins, mas em tese o rei protegia o seu povo, morria pelo seu povo, né? Aquela ideia, e Deus se apresentava assim. E quando de repente o povo vira para Samuel e diz: todo mundo tem rei, os outros povos têm rei, nós também queremos ter rei, né? E aí Samuel ficou muito triste. Eu vou ler para vocês o texto. Por isso todas as autoridades, isso estou lendo 1 Samuel 8,4, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá, e disseram-lhe: tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos, escolhe agora um rei para que nos lidere, como fazem as outras nações. Quando, porém, disseram: dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: atentem para isto. O Senhor respondeu: atenda a tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram. Assim como fizeram comigo desde o dia que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses. Olha a confissão do próprio Deus, né? Que o próprio Deus sentia-se abandonado por aqueles que eram cuidados por Ele. E Ele disse: isso não é novo, eles fazem isso desde que os tirei do Egito. Então, este é o nosso Deus, que entende esses momentos de solidão que todos experimentamos. Alguns têm enfermidades, outros têm problemas
financeiros, mas todos nós experimentamos os nossos momentos difíceis, todos nós. Eu estou vendo aqui esses adolescentes lindos aí tocando, e eu me lembro dos meus 14 anos, e dos momentos de solidão que eu sentia, né? Eu não queria ir de ônibus, eu queria ir a pé, para eu ficar refletindo nas minhas questões. Então, este não é um sentimento de velhos, este é um sentimento de todo aquele que começa a ter consciência da realidade, e alcança todos. Então, este exemplo do Senhor Jesus serve para cada um de nós. Todos nós experimentamos isto, e podemos lembrar e crer que o Deus a quem prestamos culto entende dessas dores que nós atravessamos. O nosso coração se acalenta um pouco mais quando nós lembramos que Ele é homem de dores. Não há sofrimento que experimentemos que não tenha sido experimentado pelo Senhor Jesus, exceto o peso da culpa do pecado, que é particular nosso, específico nosso. Mas as questões da vida, Ele conhece muito bem, sabe, pode conversar conosco sobre isso. Mas esse texto, quando eu fiquei meditando, tentando criar na minha mente a imagem do Senhor Jesus falando essas palavras, né? Se eu vos disser, vocês não acreditam em mim, não vão acreditar em mim. Se eu perguntar, vocês não vão responder. Então eu fiquei pensando sobre a importância, quando eu vejo o Senhor Jesus tão sozinho, não ouvido, não havia interação, porque o reclamo dele aqui vocês não interagem comigo. Na noite anterior, ele tinha dito aos discípulos, não conforme o relato de Lucas, mas conforme o relato especialmente de Mateus, ele disse, fiquem comigo aqui, lá na oração, né? O seu suor chegou a se transformar em sangue, né? E ele disse, fiquem comigo aqui, mas os discípulos não aguentavam, estavam cansados e dormiam, e Jesus insistia, fiquem comigo aqui. E agora lá vai ele, e o Pedro tenta ir junto, mas não consegue, também se nega e se afasta, não é? Todos os outros, a gente fica meio bravo com Pedro, porque Pedro negou, mas os outros já tinham fugido, já tinham corrido há muito tempo. Ele estava sozinho, muito sozinho. Então, quando eu vejo esta imagem, eu fico lembrando que como é importante que a gente ser solidário com quem experimenta os momentos de maiores lutas, né? Como é importante investir na solidariedade nestes momentos. Eu fiquei pensando, hoje eu tentei várias vezes ligar para o pastor que me batizou, pastor Gessi Frutuoso, está bem velhinho já, né? Mora lá em Itapiruna. Liguei várias vezes para ele, o telefone não atendeu, eu estou mandando mensagens por outras pessoas para procurar saber se está tudo bem, porque eu fiquei pensando que é feito de tantos pastores idosos, de tantos missionários que dedicaram a vida inteira no serviço, 40 anos, 50 anos, 60 anos, e agora estão em algum lugar. Onde é que está o pastor que te batizou? Ele ainda vive? É possível você ligar para ele? É possível você procurar saber se ele está bem? Não é? As pessoas, esse momento de Jesus, em mim pelo menos, desperta um desejo de ser mais solidário com aqueles que estão sozinhos. Muitos estão sozinhos, porque a realidade da nossa cultura, da nossa sociedade, empurra essas pessoas ainda mais, quando elas não podem estar na ativa, elas são então largadas muitas vezes, né? Então, no que depender de mim, eu quero aliviar essa situação, não é? E Jesus disse, se eu falar, vocês não acreditam? Se eu perguntar, vocês não respondem? Eu fiquei pensando como que é importante tão somente compreendermos o outro.
O reclamo de Jesus não é porque eles não estavam dando água, ou algum alívio, ou algum cobertor, ou qualquer coisa, não. A reclamação aqui, o choro, é porque não havia compreensão. Se eu falar, vocês não entendem, vocês não acreditam, vocês não interagem. Quer dizer, eu estou sozinho porque eu não estou sendo compreendido. Este é um ponto que os profissionais podem, com certeza, explorar com maior beleza, não é? Mas se a pessoa, na situação de isolamento que ela se encontra, se ela for compreendida, já será uma enorme ajuda. Se a pessoa perceber que o que ela está fazendo é entendido, não é? E às vezes a gente nem concorda, né? Mas entende. Quantas vezes a gente tem que dizer, olha, não quero que você concorde comigo, quero que você entenda, né? A minha motivação, né? Ou a minha missão, a minha luta, né? Esse é um fator que oprime ficar sozinho por não ser compreendido. E eu não estou falando daquele jovem, daquela jovem, ou mesmo de um adulto, que está aí sofrendo porque está apaixonado por um garoto ou por uma garota e não é correspondido. Isso também dói, né? Mas não é disso que eu estou falando. A solidão experimentada pelo Senhor Jesus é a solidão da obediência. Quando você faz a coisa certa, você está fazendo a vontade de Deus. Você imagina um missionário nosso, nesses países hostis ao cristianismo, ele sai do nosso Brasil, vai para um outro país, né? Deixa o aconchego da família, e agora ele está lá no status de obediência, de obediente a Deus, né? E aquela oposição toda, aqueles olhares cheios de dúvidas, né? De suspeitas, né? Como é importante eu ser solidário com os missionários, não é? E perceber que muitos estão experimentando a densidade dessa solidão mais do que eu. Que mania eu tenho de achar que eu sou o mais sofredor dos homens, né? Quando eu olho para Jesus, sozinho perante esse sinédrio, completamente abandonado por todos, sem exceção dos seus amigos, ele ali sozinho, aí eu passo a pensar que há pessoas que estão obedecendo a Deus, e por conta da decisão que tomaram de obedecer a Deus, elas enfrentam situações, muitas vezes, mais difíceis do que a minha. Mas também eu aprendo que, às vezes, precisamos colocar um fim no cansativo diálogo com os acusadores. Pastor Silvado gosta de dizer que há pessoas e situações que são como que dragões sugadores. O contato com elas exaure você. Você conversa com aquela pessoa 20 minutos, às vezes é um parente da gente, às vezes é um vizinho da gente, às vezes é um patrão da gente, não é? Você conversa um pouquinho com aquela pessoa e você parece que foi chupado por um vampiro, né? Aí, olha só, você não vai dizer que é o Cristo, se é o Cristo, diga. É um negócio assim de opressão, né? Jesus disse, não. Ele parou a conversa. Há momentos que insistir só desgasta ainda mais, né? Então é melhor deixar para lá e não insistir nessa. Você tem direito. Eu quero olhar para essa cena de Jesus e se eu pudesse, né? Eu dizer, o senhor tem direito de ficar calado. O senhor não tem que ficar respondendo para essa turma, não é? Fica quieto, Jesus, não responde nada, não, né? Mas às vezes eu tenho que dizer para você, tenho que dizer para mim mesmo, não é? Estou fazendo uma grande obra, não vou parar para conversar, não é?
Vou insistir na minha missão, insistir na minha obediência. Há momentos que a gente não quer conversa. Lembra daquela história da mulher que ganhou um filho lá, que o profeta profetizou que ela teria um filho, ela era estéril e tal. Aí ela ganhou o filho, de repente o pai estava trabalhando com o filho lá na roça, e o filho disse: estou com dor de cabeça, pai, minha cabeça está doendo muito. E aí o pai chamou um empregado: leva esse menino para casa, leva ele para casa que está com a cabeça doendo, né? Ele leva para casa, a mãe vai cuidar dele, mas o menino morre. O menino que ela esperou a vida toda, o menino que era fruto de um milagre, ela não tinha nem esperança que iria ter um filho, e agora teve um filho, e agora o filho morre. Aquilo deu um tranco nela. A gente já passou por situação semelhante, pelo menos que lembra. Então ela disse para o rapaz: vai buscar uma jumenta. Aí trouxeram lá, mandou chamar o marido, né? Pediu ao marido que mandasse um carro, né? Aí veio lá o moço com o empregado com a jumenta, falou: coloca, sobe aí, não para enquanto eu não mandar. E leva lá no homem de Deus. Chegou lá no homem de Deus, o homem de Deus viu que ela estava chegando, mandou o Geazi encontrar com ela e perguntar: está tudo bem com você? Está tudo bem com seu filho? Está tudo bem com seu marido? A resposta dela: está tudo bem. Ela não queria conversar. Você pode entender o coração dela? Mas como você é mal educado, você não está tudo perguntando com toda a educação, e você... Não, é o direito de ficar quieto, de não ter que ficar puxando aquela conversa. Eu também tenho direito ao meu momento. Você também tem, e Jesus também tem. Ele não queria mais conversar com aqueles homens, né? Mas eu quero ainda, falta pouquinho, minutinho aqui, mas eu quero ainda dizer que quando nós estamos muito sozinhos, então podemos colocar o total da nossa esperança nas mãos de Deus. Porque, concordam comigo? A gente coloca um percentual da nossa esperança nas mãos de Deus, né? Eu sei que Deus vai me socorrer, não é? Todos nós confiamos uma parte maior ou menor, né? Mas quando nós estamos muito sozinhos, né? Lá naquele momento de isolamento total, então nós podemos colocar o total da nossa esperança nas mãos, nos planos de Deus. O que ele falou? Se eu perguntar, vocês não respondem. Se eu disser, vocês não acreditam. Mas, e aqui eu termino a minha reflexão com essas palavras do Senhor Jesus: todavia, mas, entretanto, de agora em diante, o Filho do Homem está sentado ao lado do Pai. Olha o que Jesus fez. Tudo tinha desabado. Ele estava muito sozinho. Tudo tinha desabado. Não é como a nossa situação, que quase tudo pode estar desabando. Tudo tinha desabado. E ele disse: mas eu estou ao lado do Pai. De agora em diante, eu estou nas mãos do Pai. Eu estou assentado à direita do Deus que tudo pode. Essa é uma imagem muito forte. O Filho do Homem, esse é um título de Jesus que reporta a encarnação, que reporta a nossa humanidade. E em alguns momentos, em algum sentido, essa ideia de o Filho do Homem representa a humanidade, representa aquele que confia, né? A nossa dimensão. Agora eu estou ao lado do Pai, do Deus Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas. E aí eu pergunto: e ele não estava? Quando ele estava realizando curas, ele não estava à direita do Pai? Quando ele estava realizando os milagres, ele não estava à direita do Pai? Quando ele estava na rotina dele,
Quando ele estava lá no templo, ministrando todos os dias, ele não estava ao lado do Deus Todo-Poderoso? Estava. Mas agora, essa palavra tem um gosto, tem um toque todo especial, né? Uma ênfase toda especial, um volume todo especial. De agora em diante, eu estou sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Porque tudo tinha perdido a esperança em qualquer outra coisa. Antes, pelo menos, ele tinha a companhia dos amigos. Não tinha mais. Antes, ele tinha uma casa de amigos ali em Betânia, pertinho. Ele tinha a luta dele, todos os dias ele ia para o templo, ministrava, ia para o monte orar no finalzinho do dia, e muito certamente, embora a Bíblia não deixa sempre explícito, mas muito certamente, depois que ele orava, exaurido daquele dia, da rotina do dia, ele ia para Betânia e ficava na casa de Marta, Maria e Lázaro descansando, para no outro dia bem cedinho voltar para Jerusalém e ir para o templo ministrar. Ele não tinha mais a casa dos amigos para descansar, tomar um banho. Agora ele disse: mas, todavia, eu estou de agora em diante à direita de Deus, porque não tinha mais nada onde se agarrar. Eu gosto, eu já citei para vocês várias vezes, Steve Brown, naquele livro Quando a Corda se Rompe, ele menciona um amigo dele que disse uma frase que amo e repito para vocês aqui. As pessoas sempre dizem: Jesus é tudo o de que necessito. Não é isso verdade? A gente não diz isso o tempo todo? Jesus é tudo o que eu preciso. Você só reconhecerá que Jesus é tudo o de que necessita quando Ele for tudo o que você tem. Porque enquanto tivermos outras coisas, ainda há a tendência de confiarmos e de nos apoiarmos nessas outras coisas. A família, os recursos, né, etc. Você só reconhecerá que Jesus é tudo o de que necessita quando Ele for tudo o que você tem. E quando Jesus for a única coisa que você tem, que era o caso aqui, né? Deus era a única coisa que Jesus tinha. Quando Jesus for a única coisa que você tem, então, e só então, saberá que Jesus é tudo o que você necessita. Eu amo isso. Eu amo porque, na verdade, nós não nos entregamos totalmente. Enquanto temos onde nos apoiarmos, a tendência é de confiarmos naquilo. Ontem, na reunião de mentoria, ontem foi terça, né? Um pastor compartilhou que ele tem por hábito preparar o sermão e escrever o sermão numa folha de papel, bonitinho, né? O esboço, né? Eu coloco aqui no meu celular, né? Que eu sou o pastor mais moderno, né? Mais bonito, né? Do que ele. Então, ele trouxe o papel. Quando ele vestiu o terno e tal, está saindo de casa para ir para a igreja, ele pega o esboço, coloca dentro da Bíblia e sai aquela correriazinha que a gente tem toda vez que vai sair para a igreja. Não é verdade? Toda vez que vai sair para a igreja está correndo. Por que será, hein? Cumprimenta um, cumprimenta outro. Chegou a hora, a irmã Elisângela lá do culto, né? Passou a palavra para o pastor. Ele abre a Bíblia, ele tinha pego a folha errada. Não era o esboço, ele pegou outro papel que estava em cima da mesa. O pastor, quando vai pregar, ele confia em Deus, ele precisa confiar. Mas quando ele tem o esboço, ele confia em Deus. Mas não é verdade que confia um pouquinho no esboço também? Mas agora, ele não tinha mais o esboço. Ele só tinha a Jesus. Há momentos da nossa vida que a gente só tem a Jesus, né? Tudo acaba. E aí você pode colocar o total da sua esperança nas mãos de Deus. E por fim mesmo, se acabam as alternativas, porque enquanto tem alternativa, como diz o ditado chinês, né? O seu problema tem solução? Então, para que se preocupar? Enquanto há alternativas, a gente está aí respirando, né? Mas quando acaba o oxigênio, aí fica difícil, né?
Mas quando acabarem as suas alternativas, você pode se apegar às infalíveis promessas de Deus. Eu imagino, não está no texto, mas quando ele cita, de agora em diante, quer dizer, não tem mais conversa, de agora em diante, eu estou nas mãos daquele que tudo pode. De agora em diante, eu estou assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Eu imagino que ele estava invocando na sua mente, no seu coração, as promessas, as profecias. Ele podia estar lembrando de Daniel 7:13. A profecia antiga dizia: na minha visão à noite, vi alguém semelhante ao Filho do Homem. Veja a palavra que ele diz aqui. Mas agora em diante, o Filho do Homem. Volta a Daniel. Vi alguém semelhante ao Filho do Homem, vindo com as nuvens. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Ora, com essa profecia na mente, ele então atravessa a mais densa noite da solidão, sabendo que ele estava sustentado ou coberto pelo que Deus tinha determinado a respeito dele. Ora, se você sabe o que vai acontecer depois do túnel, você atravessa a densidade das trevas, porque você sabe que tem a luz ali do outro lado. Jesus estava se jogando então completamente no que Deus tinha determinado para ele. Nesse momento eu preciso conhecer a Bíblia, conhecer as promessas de Deus, porque elas vão me dar o verdadeiro conforto, o verdadeiro encorajamento. Eu perdi tudo, mas eu não perdi o que Deus determinou para mim. O meu destino está tão garantido como estava quando eu estava cercado de amigos e de recursos. Nós nunca estamos, portanto, definitivamente sozinhos.